Minha gente, mais uma vez, mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Na nossa interação, nossa explanação aqui, sempre de uma forma respeitosa, como eu disse no outro vídeo, sem querer distorcer qualquer vertente, qualquer coisa ligada ao candomblé. Porém, explanação, coisas que têm lógica, né? E a gente vai falar nesse vídeo de cânticos, os cânticos e o purismo. Por que esse tema, cânticos e o purismo? Os cânticos que são puros e os cânticos que não são puros, essa questão das pessoas estarem se ofendendo em grupo de WhatsApp, falando o que é certo e o que é errado, falando em rede social, brigando em candomblé, discutindo. Eu não estou falando de Ogã, estou falando do modo geral, não estou falando de Ogã, no modo geral, tá? E o purismo das nações, né? A casa que é pura, a casa que não é pura. Então, o vídeo que a gente vai fazer é sobre esses assuntos e também as cantigas que eu mais gosto, tá? Que é a cantiga de Bessem, algumas cantigas de Bessem que eu mais gosto, algumas cantigas de Ajunsum que eu mais gosto, de Azauane e de Possum, que eu vou estar colocando aqui também para a gente poder interagir. Já peço para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu comentário. Gente, nada é para levar para o coração. Que se for algo que você não aceite, às vezes algo que eu disser, e até mesmo concordando, porque estão exagerando nos comentários aí, né? Mesmo positivo, tá? É só uma explanação para a gente ter uma ciência do que acontece, né? Eu pesquisando em redes sociais, muita coisa, muita gente má, né? Que se julgam aí a palmatória do mundo, os próprios criadores dos cânticos, dos candomblé, enfim. Os próprios criadores os próprios criadores aí dos axés, enfim. Então a gente vai falar um pouco disso. Primeiro vamos falar dos cânticos e o purismo nos cânticos. O que é puro? O que eu quero dizer com purismo nos cânticos do candomblé? Puro de uma forma, tô falando de uma forma geral. Assim, o cântico puro, quando eu falo em cântico puro, é a sequência que determinados axés fazem. Algumas casas têm uma forma de fazer o xirê, aquele xirê não muda. Não muda, pode levar 10, 20 anos, 30 anos, não muda o xirê, não muda a forma de tirar os iaôs, não tira a forma de cantar as festividades, não muda. Os cânticos não mudam nesse sentido. Isso para mim, são cânticos puros, cânticos do axé que o axé coloca, né? Tem casa de axé que a gente chega, que pessoas chegam e não adianta querer cantar que não vai cantar. Aquela casa tem aquela identidade. A gente pode ter como exemplo algumas casas antigas aí, que é o mesmo xirê, que é a mesma saída de iaô, não canta de uma forma num candomblé, e no outro candomblé canta de outra forma, e no outro candomblé que tem canta de uma forma. E assim é passado de filho é passado para neto, para bisneto, e fica aquela identidade do axé e da casa. Cânticos são puros. O que é certo ou errado? A gente vê muita gente brigar, a gente para de brigar por causa de cantiga. Se o cara não canta da forma que você canta, respeite a forma que ele canta. Ele não é obrigado a cantar da forma que você canta, porque você acha que você é o certo, ou porque você já aprendeu com fulano que faleceu. Falar de gente, isso já acontece. Essa questão da discussão de cantiga já acontece desde sempre. Desde sempre. Desde o início de tudo, essa discussão que não é assim, que não é... Pô, não é assim na sua casa. Não é assim porque você aprendeu desse jeito aí. Eu aprendi desse jeito. Não estou falando de mim, Pejigão. Falo do modo geral, né? Eu falo do modo geral. As pessoas gostam de pegar um para Cristo. Tem coragem de falar para um, mas não tem coragem de falar para outros, né? A gente pode pegar algumas antigas, alguns antigos que a gente consegue ver a diferença em determinados cantos que a gente escuta,
Eu tenho um grande material de pesquisa aqui que uma determinada pessoa antiga canta de um jeito, a mesma cantiga outra pessoa respeitada também, de tradição, canta de outra forma. Ah, mas está errado, não está errado. Se a gente for procurar, tem significado a forma que ela cantou e tem significado a forma que ele cantou. Então, parem, não existe purismo no candomblé. Puro é o que sua casa faz e pega como identidade para deixar como uma herança para o próprio axé, né? E aí a gente já pega como gancho para falar do puro. Do candomblé puro. Por isso que eu coloquei o lance dos cânticos que eu mais gosto, relacionado, vamos falar assim de uma forma geral, para o Molu, né? Minha casa é quieto, minha casa é fome, minha casa é jeje, é pura. Existem casas que são realmente, principalmente as de jeje, as de efon, que são puras. Eu estou falando na minha visão, na minha ignorância, na ignorância que eu falo, não pontuar e afirmar nada. Quando eu falo na questão da minha ignorância, é não pontuando nada e nem afirmando nada, e sim explanando, tá? Na minha visão, se o queto fosse puro, quando a pessoa fala assim, a minha casa de queto, ela é pura, a minha casa de queto é pura, Oxum é queto, não sei se vive aqui no Brasil, né? Existe essa questão da recriação do candomblé, como falei em outros vídeos, que tudo foi adaptado e adequado para se cultuar orixá, e foram cultuados vários orixás. Quando se fala em queto, jeje, efon, por exemplo, eu não vou nem tocar na questão da da nação de Angola, tá? A gente vê que dentro do queto a gente sabe que o Molu, ou Sapatá, ele é daomiano, mas as casas de queto cultua. Nanã, Savalu, né? Nanã, Savalu. Muitas casas cantam Aguemare, Baraque, Sodan, Aguemare, Aguemare. Agué também é Vodum. Oxum, Noefon, Oxalá Ifã, Logum Edé, né? Então existe o purismo dentro do queto? Assim, na minha explanação, eu posso estar errado no que eu estou falando, né? É uma interação. E para mim também, ouvir os amigos que comentar aí vai ser um aprendizado, né? Vemos as casas de jeje, um exemplo. Existe casa de jeje no Rio de Janeiro, em Salvador, em outros estados, que realmente só cantam para Vodum. Só iniciam Vodum, só cultuam o Vodum. Tem casas que cultuam Vodum, inicia Vodum, e quando chegam outras pessoas, por exemplo, de Oxum, de Yansan, né? E vão para a casa de jeje, muitas das vezes não é mudado para Vodum. A pessoa continua sendo de orixá, né? Porque o orixá é o orixá, a pessoa é pessoa. A pessoa se adentra ao jeje para fazer as suas coisas no jeje, né? E assim, lógica falando, seguindo uma lógica, como eu disse, eu posso estar errado, seguindo uma lógica, como é que você vai mudar isso? Não tem como mudar, né? Dentro do Efon, Exu, Oxóssi, né? Exu, Oxóssi, vamos ver, Xangô, né? Exu, Oxóssi, Xangô, mais quem? Nanã, Oxumaré. Existe o purismo. O purismo, ele, na minha visão, ele está da porta do roncó para dentro. Quando você canta a sua nação, quando você inicia dentro da nação, quando você faz todas as obrigações dentro dessa determinada nação. Na sala de candomblé, quando a gente canta pro orixá ou pro vodum, eu acho que vai muito além do que algumas pessoas, alguns amigos falam e praticamente se matam. Se matam aí e brigam e saem na pancada, ofendem mãe do outro, falam do axé do outro. Então a gente tem que ter uma mente aberta que existe algo muito além daquilo que só a gente sabe.
A gente vive dentro de um terreno murado, um exemplo, né, que é a sua casa de acesso, mas fora desse muro existe várias outras coisas que a gente tem o direito de concordar, e muitas das vezes, quando a gente não concorda porque não conhece, porque não viu, porque não sabe da caminhada ou da onde veio. Então, antes de falarmos, de brigarmos, vamos saber da onde veio, por que que é feito daquela forma, né? Porque o dia que uma pessoa, uma dessa galera que vive brigando aí, né? Uma dessas pessoas que vive brigando, pegar um avião e começar a viajar para outros estados do Brasil que tem o candomblé, que às vezes é a mesma nação, você vai chegar lá, você não vai conseguir acompanhar. Dificilmente você vai, a não ser que você já tenha um costume de estar lá e cá, e você já sabe como é que é. Um exemplo, eu canto o meu candomblé aqui do Rio de Janeiro de uma forma, quando eu chego em Salvador é de outra forma que eu vou cantar o candomblé. Quando eu chego na Paraíba é de outra forma, quando eu chego em Belém do Pará é de outra forma. Porque não é as coisas que tem que se adaptar, gente. Nós que temos que nos adaptar aonde nós vamos. E existe essa coisa, a diferença, tanto na forma de se falar e aquilo que foi deixado naquela região daquela forma, daquele jeito. Tá? Daquela forma, daquele jeito. Tanto na questão de cânticos, na questão de iniciação, na questão de se fazer os procedimentos aí. Existem coisas que são aquilo mesmo, tá? Mas tem coisas que foram deixadas daquela forma lá, que de repente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Brasília, foi deixado de outra forma. Em outro estado foi deixado de outra forma. Então essa guerra que as pessoas colocam aí em questão em relação à sabedoria, né? Porque as pessoas se julgam, sabem, não, que fulano tá errado, é maluco, que canta palhaçada, pô, mas o cara, se a pessoa faz diferente do que você faz, é porque ela não caminhou a mesma estrada que você caminhou, ou você caminhou a mesma estrada que essa pessoa. E falar mal, tô falando no modo geral, falar mal de um para outro é fácil. A coisa mais fácil do mundo é você falar mal e criticar. Abrir a boca, talvez até seja por insatisfação própria. Repito de novo, não estou falando de mim, falando de geral, de que eu escuto. Aí, é mais fácil você criticar e falar mal, para saciar o próprio ego e se colocar na posição de bam, bam, bam. E quando a gente vai ver, no fundo da verdade, não é nada disso que está passando aí, para os outros aí, né? Não é esse bam, bam, bam todo, não é isso tudo, tem rabo preso com muita coisa. Com muita coisa eu sei, se eu for abrir minha boca aqui no YouTube, meu Deus do céu, vai cair por terra muita gente aí que se acha os bambambam. Enfim, tá? E vamos falar dos cânticos aí, vou colocar uma história aqui, e depois eu vou gravar os cânticos, né, falando de Obaloaê, né, e falando de Sapatá. Tá, ok? E aí depois eu vou vir com os cânticos do meu pai Bessem, de Ajunsum, Azawane e Possum aí. Olodumare um dia decidiu distribuir seus bens. Disse aos seus filhos que se reunissem e que eles mesmos repartissem entre si as riquezas do mundo. Ogum, Exu, Orixá Oco, Xangô, Chapanã e os outros orixás deveriam dividir os poderes e mistérios sobre as coisas na terra. Num dia em que Chapanã estava ausente, os demais se reuniram e fizeram a partilha, dividindo todos os poderes entre eles, não deixando nada de valor para Chapanã. Um ficou com o trovão, o outro recebeu as matas, outro quis os metais, outro ganhou o mar. Escolheram o ouro, o raio, o arco-íris, levaram a chuva, os campos cultivados, os rios. Tudo foi distribuído entre eles, cada coisa com seus segredos, cada riqueza com o seu mistério. A única coisa que sobrou sem dono, desprezada, foi a peste. Ao voltar, nada encontrou Chapanã para si, a não ser a peste, que ninguém quisera. Chapanã guardou a peste para si, mas não se conformou com o golpe dos irmãos. Foi procurar Orumilá, que lhe ensinou a fazer sacrifícios, para que seu enjeitado poder fosse maior que o do outros. Chapanã fez sacrifícios e aguardou. Um dia, uma doença muito contagiosa começou a espalhar-se pelo mundo. Era a varíola. O povo, desesperado, fazia sacrifícios para todos os orixás, mas nenhum deles podia ajudar. A varíola não poupava ninguém, era uma mortandade. Cidades, vilas e povoados ficavam vazios,
Já não havia espaço nos cemitérios para tantos mortos. O povo foi consultar Orumilá para saber o que fazer. Ele explicou que a epidemia acontecia porque Chapanã estava revoltado, por ter sido passado para trás pelos irmãos. Orumilá mandou fazer oferendas para Chapanã. Só Chapanã poderia ajudá-los a conter a varíola, pois só ele tinha o poder sobre as pestes, só ele sabia os segredos das doenças. Tinha sido essa sua única herança. Todos pediram proteção a Chapanã e sacrifícios foram realizados em sua homenagem. A epidemia foi vencida. Chapanã então era respeitado por todos. Seu poder era infinito, o maior de todos os poderes. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Curte o canal do PG, dá essa força para mim continuar com esse trabalho. Eu estou precisando muito de ajuda aí de vocês para poder curtir, compartilhar. Eu estou tentando trazer da forma mais suave possível, tá? Sem afrontar e sem ofender a ninguém, tá bom? Mas é uma questão de reflexão para nós mesmos não destruir o nosso candomblé, né? Porque quando a gente ataca a outra pessoa do nosso candomblé, a gente está se destruindo de uma forma indireta aí, tá ok? Vou cantar algumas cantigas de meu pai Bessem que eu gosto aí. O que acontece lá em relação a cânticos Jeje, relação é colocado em sala Jeje. Na casa de Queto virou um Bessem. Tomar cuidado com o que escuta e depois sair cantando, tá? Pergunte ao seu mais velho, tá bom? Tem coisas que só é direcionada ao Jeje mesmo. Tem coisas que só é direcionada ao Queto. A gente não vai pegar uma cantiga de Oxóssi, vamos cantar para o Otolu e vai cantar o senhor Ileagan, o Silaibo, né? Não vai, né? Vai cantar Iaraí, olha, Otolu, e Oxóssi é Oxóssi, Sobô é Sobô e Xangô é Xangô. Vamos cantar para Sobô, Albanixale, que eu dou. Não, o Sobô é Avaninha, Inha, Avaninha, Sobel, Avaninha, Inha, Sobô, Adão, Bodum, no Cui. Sobô é Sobô e Xangô é Xangô. Logum é Dé, Averequete é Averequete, gente, tá? Então, Jeje e Queto, existem essas questões. Tem casas de Jeje, as pessoas são da raia de Jeje, mas tocam para o orixá na sala, né? Louvam os patronos de Jeje no início do candomblé, nas saídas das pessoas, dos filhos, né? Nas obrigações, o Jeje é louvado. Então a gente, eu pesquisei muito essa questão do Nagô Vodum, do porquê o Nagô Vodum existir, porque o Yorubalândia existir, é a fusão entre povos, principalmente quando chegaram aqui no Brasil, tá ok? E o que é certo, o que é errado? Não existe o certo e errado, existe só o certo. Existe só o certo. No errado não existe. Entendeu? O certo é a sua casa, o certo é a casa do outro amigo, o certo é a casa, cada um no seu. E é assim que tem que funcionar e deve funcionar. Porque sempre foi assim. Depois de rede social que começou uma guerra praticamente dentro do candomblé, entre as próprias pessoas do candomblé, querendo mostrar mais sabedoria do que o outro, competir e pegar a responsabilidade de algo para si e dizendo que é aquilo, né? Tenho vários amigos do Otés, babalorixás, que respeitam um aos outros e eles fazem aquilo, é a casa dele, o axé dele, pronto, é aquilo, né? E não é porque o dele é assim que ele vai chegar e falar para a casa do outro o que o outro tem que fazer, porque não é assim que funciona, não é dessa forma que funciona, tá bom? As cantigas que eu muito gosto de cantar, né? Bena, bena, gaia, runde, marroim. Bena, bena, gaia, runde, mareua, gaia, runde, toquem, bena. Bena, bena, vodum, toquem, toquem. Bena, bena, gaia, runde, marroim. Bena, bena, gaia, runde, marroim, gaia, runde. Bena, bena, gaia, runde.
benaioloye, benaio, benaioloye, benaio, benaioloye, benaio, benaioloye, me levou de um bodó arranhei, me levou de um bodó arranhei, rodando um pé me torvelou, arrunjetó, dangebe, dantorvelo, arrunjetó, dangebe, dambala, uedo, arrunjetó, dangebe. Me levou de um bodó arranhei, me levou de um bodó arranhei, um pé me torvelou, arrunjetó, dangebe, dantorvelo, arrunjetó, dangebe, dambala, uedo, arrunjetó, dangebe, dantorvelo, arrunjetó, dangebe. Tem outra também. Tanga, 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 dan rorô no pó meji. Tanga, 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 dan rorô no pó meji, dan rorô no pó meji, lobibiwa, descem na rue, lobiwa, rumbobo. Tanga, 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 dan rorô no pó meji, tanga, 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 dan rorô no pó meji, dan rorô no pó meji, lobibiwa, descem na rue, lobiwa, rumbobo. Tanga, 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 dan rorô no pó meji, tanga, 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 dan rorô no pó meji, dan rorô no pó meji, lobibiwa, descem na rue, lobiwa, arrumbombo. Gosto muito desses cantos, de cantar essas cantigas com meu pai Bessem. Porém, gente, não se coloca de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer momento. Principalmente aí, né? Vamos perguntar ao mais velho, tá bom? Da sua casa, tá? Eu tô aqui só explanando, mostrando para as pessoas que querem conhecer o nosso culto do candomblé. Tem muita gente que não é de candomblé, que estuda a religião, que estuda as nações, como eu disse em outros vídeos também, e que tem curiosidade. E tudo de lindo que a gente puder mostrar. Pelo menos eu acho esses cânticos lindos. A gente vai cantar agora uma pra Junsum, tá bom? Uma cantiga pra Junsum. Aí. É um maluco, é um maluco, a Jansum sapata, louco, é um maluco, é um maluco, é um maluco, a Jansum sapata, louco, é um maluco, é um maluco, é um maluco, a Jansum sapata, louco, é um maluco. O loe da romé, um maluco, o loe da romé, um maluco, é dambala Junsum, é vodum da romé, um maluco, é dambala Junsum, é vodum da romé, um maluco, o loe da romé, um maluco, o loe da romé, um maluco, é dambala Junsum, é vodum da romé, um maluco, é dambala Junsum, é vodum da romé, um maluco. Acala, amanhã, rumbere, agomecina, rombo, jeré, bobocile, rombonagé, aí, rombonagé, rombonagé, aí, rombonagé. Acala, amanhã, rumbere, agomecina, rombo, jeré, bobocile, rombonagé, aí,
Azão Ani, tá? Mabofile madozanye, fio, fio, que, nabofile 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 madozanye. Fio, moja cota, moja bere, moja cota, moja bere, ni sobewa, Azão Ani ni sobewa, Azão Ani, moda cota, moja bere, moja cota, moja bere, ni sobewa, Azão Ani ni sobewa, Azão Ani, moja cota, moja bere, moja cota, moja bere, ni sobewa, Azão Ani ni sobewa, Azão Ani, moja cota, moja bere, moja cota, moja bere, ni sobewa, Azão Ani ni sobewa, Azão Ani. Então essas são as cantigas que eu mais gosto. Eu vou cantar algumas para Possum, que eu mais gosto, tá? Não é uma sequência de cantigas que você tem que cantar assim, o PG cantou, vou sair cantando. Não é assim, tá bom? Se você entender, se você quiser colocar nessa sequência, pergunte aos mais velhos do seu axé da sua casa, pelo amor de Deus. Vamos cantar agora algumas para Possum que eu gosto muito também. Eu gosto muito dessas cantigas. Possum caca rundeue danitó rundeue, possum caca rundoia, varule rundoia, possum caca rundeue, possum caca rundeue, danitó rundeue, possum caca rundoia, varule rundoia, possum caca rundeue, possum caca rundeue, danitó rundeue, possum caca rundoia, varule rundoia, possum caca rundeue. Mais um. Do manhã, possum, manhã runde, gaiacó, manhã runde, vó, gaiacó, manhã possum, o runde, cacá, devó. Do manhã, possum, manhã runde, gaiacó, manhã runde, vó, gaiacó, manhã possum, o runde, cacá, devó. Do manhã, possum, manhã runde, gaiacó, manhã runde, vó, gaiacó, manhã possum, o runde, cacá, devó. Acho muito lindo essas cantigas de Possum. Tem a Osvamunha também que eu gosto, que é cantar arrulê, arrulê, poço da dor, arrulê, arrulê, poço na dor, arrulê, poço da caia, arrulê, poço na dor, arrulê, arrulê, poço na dor, arrulê, arrulê, poço na dor, arrulê, poço da caia, arrulé, poço na dor, arrulé, arrulé, poço na dor, arrulé, arrulé, poço na dor, arrulé, poço na caia, arrulé, poço na dor. Poço lê aí do caia, poço lê, poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, vou dum poço mas obê. Poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, pô não posso mas obê. Poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, poço lê. Poço lê aí do caia, pô não posso mas obê. Poço lê aí do caia, poço lê. Arroba boi, pó. Mas, PG, eu escuto uns cânticos de um jeito, escuto outros cânticos de outro jeito. É o jeito que a casa faz.
Tudo tem sentido, nada é sem sentido na nossa cultura. Tudo tem sentido. A forma de se cantar, o jeito de se cantar, isso vai de axé para axé, do jeito que o axé canta, que a casa canta, que o outro amigo canta. A gente tem que parar de ficar debochando das pessoas, de falar da casa das pessoas, de menosprezar as pessoas que têm o mesmo suor ou até mais suor do que você dentro do candomblé, né? A gente tem que respeitar, tá? Digo de novo, esses cantos que eu cantei aqui, gente, não cantem à toa, não cante a qualquer momento, né? Que no Jeje existe a sequência que você fala de famílias de Vodum, né? Um exemplo as famílias do Vodum. Quando você canta, né? O Jeje tem xirê. As casas que cultuam, que são Jeje, né? Nagô Vodum, por exemplo, que são de raiz Jeje, que cantam orixá, tem a sequência do xirê. O Jeje, a palavra xirê, na verdade, é a festividade, é a festa. Não segue nessa ordem, né? Essa ordem que nós impomos, às vezes, até mesmo sem saber, né? Todo o axé, ele tem um xirê dele. No Jeje, na minha visão, o xirê do Jeje, ele começa nos calendários, são os calendários, são as fogueiras de Sobô, são as procissões, a procissão de Azanador, são os andróis, porque é a festividade ali, é a satisfação dada. O xirê, existe várias formas de você interpretar essa palavra, né? Uma festa, o xirê é uma festa em homenagem a um determinado orixá. Então é isso, o candomblé ele é feito de amor, amizade, né? Pé no chão, respeito. E é isso que nós temos que ter um pelos outros, mesmo que não concorde com o outro. Existem coisas que estão acontecendo dentro da nossa, que está manchando o nosso candomblé, que são absurdas, mas eu tenho certeza que são por pessoas que não são iniciadas dentro do candomblé, que não são da cultura, que estão fazendo inventação de moda, né? Mas existe nós que somos iniciados, que levamos a sério aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu, que sofreu e sofre até hoje, né? E a gente já sofre perseguição pelas pessoas que são fora do candomblé. A gente vai sofrer também pelas pessoas que são dentro, simplesmente porque elas não concordam, não aceitam com algo que não é da conta da vida delas, o que fazemos, não é? Enfim, então é isso. Curte o nosso canal aí, me dá essa força, tá bom? Não custa nada, clica aqui embaixo, curte o canal, ative o sininho para os próximos vídeos, que vai ser bem legal. E o xirê do candomblé? Como é que é o xirê do candomblé de Queto, por exemplo? Que eu fui na casa de Queto, o xirê era de um jeito, eu fui na casa de Efão, é de outro. Eu fui no outro candomblé de Queto, era diferente do outro de Queto. O xirê que eu aprendi, Exu, né, Ogum, Oxóssi, Ossan, Iroko, que eu aprendi, Ossan, Iroko, Obalói, Oxumaré, né, Obalói, Nanã, Oxumaré, Xangô, Inhansã, Obá, Ioá, né? Aí vem Oxum, Logum, Edé, Iemanjá, Ibeje, ou Ibeje antes de Iemanjá, acho que não sei se eu me enganei. Mas tem casas que você canta para as Iabás, para os oboróis todos os oboróis. Depois você canta, né, para as Iabás. Já fui em casa que você canta para Xangô depois de Iansã, né? Já fui em casa que as pessoas cantam para Obalói, canta para Ossan, Obalói, Inhansã, Nanã. A questão é a gente saber respeitar essa diferença, porque é a identidade daquele axé. A gente vê as pessoas também falando muitas besteiras aí em relação a isso. Que lá na casa do fulano tá errado. Não tá errado. Tudo que se faz no axé é determinação do babalorixá, da ialorixá ou do próprio orixá. É o que dá a identidade, o axé dele é aquilo dali, por mais que as pessoas não concordem. Tá? Então, o nosso vídeo de hoje é isso daí. Um grande beijo do amigo PG. Mais vídeos estão por vir, trazendo uma interação, uma explanação.
Volto a dizer que eu não estou trazendo ensinamento. Minha ideia não é trazer ensinamento a ninguém, e sim compartilhar um pouco de vida e falar um pouco do candomblé. Não é falar de sabedoria. Falou? Beijão do PG. Até o próximo vídeo. Firme e forte, estamos aí.